Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje da festa da Ascensão, dentro do período pascal, lembra-nós que o ciclo da Páscoa tem duas fases. A primeira fase é a fase que quer salientar a importância do domingo, o dia do Senhor ressuscitado. No primeiro domingo da Páscoa, no segundo domingo da Páscoa, no terceiro domingo da Páscoa, nós fomos estudando os relatos da aparição de Jesus ressuscitado. E ele escolheu não aparecer em qualquer dia da semana, mas sempre no primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, de madrugada, Jesus apareceu a Maria Madalena. Depois apareceu a Pedro, depois apareceu aos discípulos de Emaús, e no fim da tarde apareceu aos 10 reunidos. Uma semana depois, apareceu novamente aos discípulos reunidos, e agora Tomé estava com eles. Uma semana depois, apareceu aos discípulos quando eles estavam pescando. E depois da pesca, aí muda a temática. Até aquele terceiro domingo, eram os relatos das aparições. No final do Evangelho, Jesus começa a preparar os discípulos para Pentecostes. E aí começa ele chamando Pedro para as conversas. Pedro sabia que tinha feito coisa errada. Jesus chama ele para conversar. No diálogo, Jesus pergunta se Pedro ama eles. Sim, Senhor, eu te amo. Pois se tu me ama, tu vai cuidar do meu rebanho. Se Pedro vai cuidar do rebanho de Jesus, é porque Jesus não vai poder estar presente para cuidar do rebanho. Quando Jesus estava com eles, Jesus resolveu tudo. Os apóstolos eram só os 5 discípulos que estavam para cumprir. Quarto domingo, nós vamos refletir sobre o que é ser um pastor. E esta missão de ser pastor é prova do presbítero e do episcopo, do padre e do bispo. Essa é a nossa missão, pastorear o rebanho de Jesus. Só que Jesus não é um pastor qualquer, ele é o bom pastor. Então, todo padre, todo bispo, olhando a vida de Jesus, nós também tentamos, nos esforçamos cada vez mais a ser no mundo o que Jesus também foi, no tempo dele, que Jesus também é o bom pastor. No quinto domingo, Jesus agora se volta para vocês, todos os batizados, e deixa convosco a lei do amor. Se vocês amarem uns aos outros, as pessoas de fora vão reconhecer que vocês são os meus discípulos, se amarmos uns aos outros. Mas ficou estranho, como é que é se amar uns aos outros? Pelo período do Evangelho, havia muitos tipos de amor. Muitas maneiras as pessoas falavam de amor. Não só a Rita ali, na música dela sobre o amor, mas se falava do amor de amizade de irmãos, de fraternidade, amor de coração. Falava do amor do esposo e da esposa, do namorado e da namorada, mas também se falava do amor heróico. Então, que tipo de amor é esse que Jesus quer? Ele não deixou claro. Aí, no domingo passado, o sexto domingo, ele foi explicar qual é o tipo de amor. O tipo de amor que ele quer é que nós vivamos os seus ensinamentos. A prática dos ensinamentos de Jesus provam que você o ama.
E os ensinamentos que Jesus deixou para nós, ele recebeu do Pai. E se vocês viverem esta realidade de viver os ensinamentos de Jesus, o melhor que você for capaz de viver, o Pai, o Filho e o Espírito Santo virão do céu e viverão dentro de você. E um dia você estará aqui descendo nos altares. O que é que tem essas estátuas nos altares? São homens e mulheres que na sua vida e no seu tempo tentaram da melhor maneira possível viver os ensinamentos de Jesus. E quando terminou a sua missão terrena, aí vem o tema do Evangelho de hoje, eles falecem e estão no céu, recebem o julgamento, segundo a leitura de hoje, e vão para aqueles altares. Se tornam o que a gente chama de santos. Mas o termo técnico é bem-aventurado, é o título oficial. Bem-aventurada a Virgem Maria da sua Sagrada Concepção. É o título completo dela. Aí a gente, como é grande, Nossa Senhora da Conceição. Mas o título completo. Bem-aventurado São João Maria Vianney. E assim com todos eles. Agora chegamos hoje. Para que Jesus possa enviar o Espírito Santo em Pentecostes, ele não pode mais estar fisicamente como ele estava antes. Ele vai se apresentar agora a nós por meio dos sacramentos, sinais visíveis da presença invisível de Jesus. E pede aos discípulos que tenham desapego do mundo, para que tenham espaço dentro deles, para que o Espírito Santo possa, o defensor, o paráclito, aquele que é derramado todas as graças da nossa vida. Por que o desapego? Quer dizer que nós devemos ter ódio e raiva das coisas deste mundo? Não é isso. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine uma criança que é órfã, de pai e de mãe, e mora no orfanato. E várias vezes já apareceram gente para adotar e ela nunca era escolhida, nunca era chamada. Essa criança vai perder o interesse, a esperança de um dia ser adotada. E aí o que é que ela vai se focar? Naquilo lá, a única coisa que ela tem para se divertir, que era o videogame do orfanato. Um dia, uma pessoa deixou uma televisão grandona, 65 polegadas no orfanato, e um PlayStation 4. E quando estava na escola, a criança estava jogando videogame. Chega um dia que aparece um homem dizendo que é o pai dela e que quer levar ela com ele. E que ele é um rei e essa criança é um príncipe. Só que a criança vai perder a esperança de ter um pai e não vai, fica no videogame. Se prende ao prazer de jogar videogame e não é capaz de acreditar e deixar viver uma vida nova. É esta situação que muitos católicos vivem. O apego do material, o apego a uma pessoa, o apego a uma realidade de vida que o impede de ir em busca de algo muito melhor. A isso nós chamamos medo. É o medo de ser feliz. Ou melhor, é o medo de deixar que Deus te faça feliz. E fazer feliz é te fazer santo. Te fazer santo. Entenderam o que é esse desapego?